Prosseguindo no estudo de história da igreja, vamos agora à página 105, o item 71 do nosso material didático. John Foxe e os anabatistas na Inglaterra. Bom, aqui nós estamos estudando o ano próximo do ano 1559 da era cristã. Tá bom? A Inglaterra, lembrar para vocês, era uma região onde o anabatismo não sofria muito, porque ela não fazia parte do Sacro Império Romano Germânico, tá bom? Ela estava separada, então o poder do Papa lá já era menor. Teve período que ela esteve em guerra contra o Sacro Império Romano Germânico, a Guerra dos 100 Anos, foi uma guerra da Inglaterra contra a França, que era o Sacro Império Romano Germânico, né? Ok? Então, até nesse período da Guerra dos 100 Anos, que foi lá nos anos 1300, eu mostrei para vocês que destacou-se um anabatista chamado John Wycliffe, que ele chegou a se tornar professor de Oxford. O Papa tentou matá-lo, mas não conseguiu, porque a Inglaterra estava exatamente numa intriga com o Papa, por ele, claro, abençoar o Sacro Império Romano Germânico, e assim a igreja da Inglaterra ficar sem a bênção do Papa. Bom, então a Inglaterra ela desenvolveu muitos grupos anabatistas. Alguns grupos desses, até de fala inglesa, nós vamos conseguir acompanhar a fuga deles da Europa para os Estados Unidos. Os Estados Unidos ele foi colonizado a princípio por grupos anabatistas, tá bom? Fugindo da Europa. Eram judeus fugindo da Europa, tá bom? Junto com Cristóvão Colombo, o próprio Cristóvão Colombo era judeu, ok? Fugindo da Europa da perseguição dos católicos e dos protestantes. E também anabatistas, ok? Bom, então o item 71, John Foxe e os anabatistas da Inglaterra. Em 1559, Foxe publicou na Inglaterra a obra O Livro dos Mártires, onde relata a história de cristãos sendo perseguidos. Ele fala da perseguição papal. Esse é um livro que eu recomendo a vocês. Ele fala até de muitos protestantes sendo mortos também, ok? Esse livro ele foi publicado pela CPAD em 2012, lá na página 45 ele diz: chegamos agora a um período no qual a perseguição sob as roupas do cristianismo, então ele está dizendo, o papado não é cristianismo, ok? Cometeu mais enormidades que as que jamais infamaram os anais do paganismo. Então ele está dizendo o seguinte, olha, o paganismo ele não perseguia o cristianismo como o catolicismo faz. E ele prossegue, deixando de lado as máximas e o espírito do evangelho, a igreja papal armada com o poder da espada vexou a igreja de Deus e a devastou durante vários séculos. Por quê? Aqui, em vários séculos, nós sabemos que a perseguição às igrejas que não batizam criança começou em 411 com Agostinho de Hipona. Não? Foi em 411 que ele considerou essa atitude como herética. E herege tinha que morrer no conceito católico. Então ele está dizendo, por vários séculos. Tá bom? Um período muito apropriadamente conhecido como as Idades Obscuras, ou Era das Trevas, como se chama hoje, né? Os reis da terra deram seu poder à besta e se submeteram a serem pisoteados pelas misérias animárias que frequentemente ocuparam a cadeira papal, como no caso de Henrique, imperador da Alemanha. A tempestade da perseguição papal se abateu primeiro sobre os valdenses na França. Né? Então eu tirei um trecho aqui para vocês poderem ver. Os valdenses viveram lá próximo do ano 1200, foi um grupo que a Igreja Católica encontrou escondida nas montanhas da França. Né? E eles se identificavam como pobres de Lyon, mas tinha um homem lá chamado Pedro Valdo, que foi um homem muito rico, que se converteu e ele começou a financiar a obra missionária pela Europa, e a Igreja Católica não gostou disso,
e começou a perseguir esses missionários e criou a Inquisição para matá-los, né? Bom, interessante quando ele chama aqui de a besta, tá bom? Por quê? Porque realmente existe o poder político, que é a besta, são os reis da terra, tá bom? E o Apocalipse diz que essa religião pagã, que é a Igreja Católica, está assentada sobre a besta. Presta atenção, o poder político, ele é uma vítima dessa religião. Os valdenses também, nós encontramos escritos deles, eles dizendo a Igreja Católica é a Babilônia apocalíptica. E o Apocalipse diz que a besta, ela é uma vítima dessa religião da Babilônia, porque essa religião está assentada sobre ela, sobre a besta. É assim que aparece no Apocalipse. No final, é dito que a besta decide destruir essa religião. Tá bom? Diz que os chifres da besta destroem essa religião, ou seja, essa religião pagã, a Igreja Católica, um dia será destruída. Tá bom? Um dia ela será destruída. Então, a forma como ele descreve é a mesma forma que eu, por exemplo, sentado no seminário, lá na década de 80, no seminário das Assembleias de Deus, é o mesmo que eu ouvia. Mas é interessante como as coisas estão se cruzando, né? Nós estamos estudando um trimestre na escola dominical que a Assembleia de Deus está assumindo uma postura de não tocar mais nesse assunto. E o porquê nós sabemos. Já tem aí o site católico, né? O título do site é Somos Um, www, né? somos1.com.br. Você encontra lá, você pesquisar Somos Um, todas as igrejas que já estão participando dessa união das igrejas. E você encontra lá alguns ramos da Assembleia de Deus já participando de outras igrejas evangélicas. Ou seja, essas igrejas já apostataram da fé. Não existe dúvida. Você é algo assim impensável você considerar a possibilidade de debater se a igreja cristã pode ou não praticar o culto aos mortos. Ok? Mas, infelizmente, é isso que está acontecendo, né? Então, esse John Fox, ele relata como estava sendo a perseguição papal e o que eles faziam há séculos. Tá bom? São diversos documentos que eu tenho mostrado para vocês para deixar claro que as igrejas anabatistas, elas não nasceram na Reforma. Elas não nasceram da Igreja Católica ou de outra igreja protestante, não. As igrejas anabatistas já existiam. E a Inglaterra, ela tem diversas obras que foram escritas exatamente retratando esses anabatistas, 100 anos antes da Reforma, 200 anos antes da Reforma, 300, 400. Por quê? Porque a Inglaterra, ela era um local em que a perseguição papal era um pouco menor. Então existem muitos documentos mostrando igrejas anabatistas existindo na Inglaterra em grande quantidade, tá bom? Então essa já é uma questão hoje, quando eu vejo até historiadores seculares, eu vi uma reportagem na revista super interessante sobre o protestantismo, né? E ela comenta, né? Já ficou provado, ela diz que haviam igrejas anabatistas espalhadas pela Europa antes de Lutero, e em grande quantidade, né? Porque não adiantava a Igreja Católica perseguir, matar, e agora as igrejas protestantes juntos. Calvino, eu mostrei para vocês, ele então defendia direto a morte dos anabatistas, assim também como Lutero. Inclusive, Calvino participou da execução de anabatistas. Não?